Bom, estamos retomando, né, o nosso encontro, as nossas aulas parece que foi um salto, né, de 2019 para 2021. Mas esse salto, para mim, agora eu vou falar meu nome, porque Hanna e Amira pedindo para colocar, Raquel Corrêa Ferreira, uma das professoras do núcleo no setor de psicanálise. Como esse ano foi rico para nós, né, gente? Nós nos encontramos muito via internet. A internet, de um lado, seus defeitos, e de outro lado, nos aproximou, que nós começamos, a Raquel, inclusive, a descobrir que existe uma proximidade possível na internet. Apesar de todos os defeitos que nós fomos conversando entre nós, que dão um distanciamento. Para pessoas desse painel que está aqui, que nós vamos conversar do ordem do autismo contigo, um tipo de pessoa aqui, eu vou entrar no assunto, tá, gente, já, foi muito positivo ter uma distância. Elas foram falando conosco, não vou citar nomes, mas cada uma delas foi conversando conosco de como que para elas deu um espaço de distância, quer dizer, elas ficaram menos englobadas na relação. Talvez discriminações que esse momento aí, essa posição, mais do que momento, acarreta em nós, né? Então, houve um lado positivo para quem mergulhava demais na relação e pouco a pouco a gente foi vendo, vamos chamar um lado dificultoso em vez de negativo, a distância, porque a gente cresceu muito apesar de mesmo achar que era, como é que eu vou dizer, como é que é o verbo? Diminuísse a relação, né, o alcance da relação, mas aconteceu e nós caminhamos, vocês caminharam em vários sentidos, de supervisão, de análise, de teoria. Então, acho que é um balanço bem positivo, né? E para mim é um prazer, uma emoção de estar com vocês aqui de novo, nesse núcleo no qual eu batalho, vou usar esse verbo de propósito, desde 1972, que o Libério foi construindo a parte de cá primeiro, depois a parte de lá, foi bem gradual e instalou o núcleo oficialmente em 1972, né? Ele já se foi em 2005, eu continuei esse trabalho. Ele sempre teve o curso, sempre não. No começo o curso fui eu que comecei. Nos 2 anos depois ele resolveu colaborar também, porque eram várias pessoas colaborando. E depois chegou num certo ponto que ele resolveu fazer só os cursos dele de Kohut, né, que nós continuamos estudando, por vários motivos, N, não vou citar nenhum, porque eu não posso falar por ele, mas ele sempre citou limitações num curso grande, vou resumir nisso daí, que tem uma formação contínua, tá? Ele gostava mais de dar um autor que ele acreditava naquele autor. É bom frisar também que ele dava Kohut do jeito dele, na leitura dele, na compreensão dele, etc., que muita gente não aceitava. Na época, menos ainda. Eu sempre tentei colocar Kohut dentro de um bojo da psicanálise mais ampla, que assim fica mais claro para todos, né, colocando essa leitura. E eu acho que isso ajudou ao Kohut a permanecer nos horizontes de Belo Horizonte, sem que eu radicalizasse em cima desse autor. Mas estava colocando no contexto de autores que eu fui acrescentando. Ângela seguiu grande parte desse roteiro, em que eu fui colocando conhecimentos, também não vou citar muitos autores, que passei por muitos, na época dos nossos projetos, quantos autores que a gente usava de grupo, né, Ângela, para poder atender os garotos aqui das comunidades, né, a gente usava mais a palavra favela, hoje usa-se mais a palavra comunidade. Quantos autores que nós usamos de grupo para poder atender esses meninos? Vou reduzir agora aos autores que eu estudo constantemente e acrescento. Kohut,
O Winnicott, que Libério usou muito, ele atendia criança muitíssimo bem, usou muito o Winnicott. Eu fui entrando aos poucos em Winnicott, depois fui entrando em André Green, fui entrando, eu estou tentando ver a sequência, vamos colocar agora mais assim, aleatoriamente, Gottstein, Bolas, depois Ogden e depois Ferro. Fui fazendo esses acréscimos graduais, mais ou menos nessa sequência. É só para a gente poder fazer essa retomada de 2021 com o nosso crescimento e com um certo desenho, né, de onde que a gente está pisando. Bom, em relação ao primeiro ano, eu tinha prometido, botar as pinhas, fazer um grande panorama do primeiro semestre. Ao preparar, vamos chamar o aulão, como a Andréia brincou com essa palavra, eu achei interessante, eu vi que eu tinha que aproveitar, foi um feeling meu, essa nossa reunião, essa nossa retomada e essa experiência em cima de Ogden. Eu li pela 50ª vez esse texto da posição autista contígua, bom dia para quem chegou depois, e vi que ela é importantésima, e vi que ela é a nossa base, o nosso assoalho, né, o nosso chão, como diz o Ogden. E pensei com meus botões, vou apresentar esse texto para a gente dialogar sobre ele, porque ele é a base de todas as nossas criatividades e todas as nossas desgraças. Infelizmente ou felizmente está em cima desse texto. Teve gente que leu, depois cada um fala por si, não vou falar em nome de ninguém, que assustou com a releitura, talvez com tudo que a gente caminhou, conseguiu ver, gente, como que eu estou ainda nessa posição, que coisa mais incrível, eu não saí daí. Vou só ampliar, por isso que eu fiz esse desenho, lá vamos nós devagarzinho. As posições de Melanie Klein são duas. Eu escrevi, mas estava muito empodocado, botei só os pontinhos, para quem não é da turma, Irene, né, da turma da noite do João, eu acho que é só ela, né? Os outros todos são alunos, e a Hanna, que é psicóloga, está a par dos nossos cursos, que é a filha da Mira, né, que então gentilmente veio para fazer a gravação, para estarem a par. A Melanie Klein, que a Hanna já deve saber por causa do curso, posição esquizoparanoide e posição depressiva. E o Ogden acrescentou a posição autista contígua. Tá? O que acontece? Para Melanie Klein, essas posições elas vão rodando literalmente, o tempo todo. Elas rodam? Não, nós rodamos, né? Vivendo essas posições, e vou começar meus rabisquinhos com mais cuidado, porque vamos supor que aqui eu tenho a posição autista contígua, aqui eu tenho a posição depressiva, aqui eu tenho a esquizoparanoide, daqui a pouco a gente define mais. Eu posso ir de cá para cá, 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 percebe? As setas são em todas as direções. E quando eu falo eu, é cada eu. Não vou falar eu várias vezes, não estou referindo a Raquel, estou referindo ao eu que está, né, se defrontando com a teoria. Então, esse movimento, vamos chamar desse movimento que está aqui, ele vai contrariar um autor que eu tenho falado muito dele, Stern, e que Silvana adota dentro da formação dela de crianças, é corrigir do meu ponto de vista, tá, gente? Quando ele coloca que todas as psicanálises trabalham com a evolução de fases. Dona Melanie Klein, não. E os derivados dela, Ogden e Bolas, que nós lidamos com eles, também não. Gottstein também não. A posição
Gente, desculpa, mas vou fazer uma baguncinha aqui. Eles estão sempre rodando nesse movimento. Por isso que eu falei, né, que eu preciso de me movimentar para fazer essa passagem. Vamos então ver que assoalho é esse que está aqui. Eu achei que isso aqui fosse muito importante para a gente construir um assoalho, uma nova etapa no núcleo. Um núcleo que passou, né, por esse vendaval. Tomara que a gente esteja subindo uma ondinha, que não seja uma posição, mas parece que é posição, né? Que vai e volta também. O vírus está que nem Melanie Klein ali. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tomara que dê para a gente dar uma respirada maior e podermos trabalhar mais aqui. E se tiver que alternar aqui com a internet também, faremos isso com toda tranquilidade. Bom, eu me organizei, gente, da seguinte forma. Primeira coisa, bom dia, garotos. Estão bons? Isso. Vocês podem sentar juntos, né? Não tem problema. Ótimo. Eu me organizei da seguinte forma. Eu me lembro lá nos anos 70, eu começando o curso, eu estava saindo da psicologia, entrei para o círculo, estava fazendo o curso lá, era um tipo de formação muito kleiniano e freudiano, epistemologia da época, não tem nada de defeito, era muito defeito local, ou esteja o que for, era uma epistemologia muito misturada de autores. Como uma coisa que eu lia e gostava de fazer curso era filosofia, eu fui começando a trabalhar com a epistemologia, isso me levou para a psicologia, fazendo discriminação, que o roteiro de Melanie Klein era um, mesmo ela se baseando em Freud, o roteiro era outro, e fui descobrindo com o tempo que há muitas formas de ler Freud, muitas formas de ler, inclusive, Melanie Klein, e estou só colocando a minha abertura para aproveitar essa nossa retomada, tá? Com isso eu fui fazendo uma discriminação, vamos chamar epistemológica e filosófica, tá? Uma hora eu quero dar um aulão, vou adotar a palavra da Andréia, que a gente possa conversar. Eu não sou filósofa, não tenho curso de filosofia, fiz um monte de cursos, um monte mesmo, com vários filósofos que vinham aqui, nesse local da aula particular, para mim, às vezes 2 pessoas, às vezes 3, às vezes no meu consultório. Era comum na época, Belo Horizonte era desse tamanho, tá, gente? Então não tem nenhuma coisa assim do outro planeta, as pessoas se intercambiavam, não de um grupo de estudo para outro, isso nunca houve em lugar nenhum no mundo de psicanálise, né? Um ensina uma coisa, o outro é muito difícil de dialogar, né? Sem ter nenhuma alusão à briga, nem nada disso. É só caminhos diferentes. Mas cursos da faculdade, da UFMG, eram muito comuns. Tivemos professores de semiótica, professores que vieram aqui, professores de comunicação, é bom colocar isso também. Então, me lembro eu começando lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, um dia me deu um estalo, eu fiz o seguinte desenho, quero começar daí. Uma lente, outro vidro, pode ter inúmeros, depende da leitura de cada um. Lá embaixo, eu coloquei o texto da reconstrução ou construção de Freud, quando ele propõe que a gente, analista, leia, antes de interpretar, leia o cliente, que forma que ele está trazendo, que é a cena da vida dele. As formas, os códigos, que eu passei a chamar de códigos por causa de várias teorias de comunicação, tá? E de semiótica. Que códigos que eles estão trazendo? Freud não usa essa palavra código, tá? Eu fui pegando de outras áreas. O que eu estou vendo aqui no hoje? E minha cabeça foi conectando os pinos e vendo que hoje eu tenho uma forma, não é trabalhar no aqui e agora, que era o slogan da época que nunca gostei. Porque
Eu nunca acreditei no aqui e agora puro, acredito nas lentes, tá? Estou falando de mim. Então, eu estou vendo o cliente aqui, um grupo, uma publicação do cliente, para não complicar. E estou vendo a forma dele na história de vida dele, tá? É um negócio que me chama, sempre me chamou a atenção, que é a estrutura, vamos chamar essa palavra estrutura, configuração. Esses autores aqui usam muito a palavra configuração, né? Às vezes estrutura, que quer dizer componentes, para não dar confusão com a palavra estrutura, do estruturalismo, não tem nada a ver com isso. São componentes que se agregam para determinado momento. O que eu fui fazendo? Eu fui vendo que agregado que eu tenho aqui, que eu estou vendo, na minha sessão, de um jeito da pessoa funcionar. E que eu fui aprendendo com o tempo, não nasci sabendo, não, a duras penas, que tinha alguma cena, vamos dizer, da família ampla da pessoa, que era idêntica. Não é repetição, é apenas idêntica. E que a pessoa, vamos usar a palavra repete, mas repete com conteúdos completamente diferentes. Desculpa o que eu vou falar agora, mas vou falar. Não é aquela bobagem de eu casei com o papai, eu casei de mamãe, eu tenho geriza disso daí. Ninguém casou com o papai e com a mamãe. Tem um desenho que é de formas circunscritas da tal da mamãe, formas circunscritas do tal do papai, do tal do vovô, do titio, da irmã, do irmão, e infernizo minha vida hoje. Por isso que eu estou procurando a doutora Raquel para fazer a análise. Eu estou procurando a doutora Amira para fazer a análise, percebe? E eu não sei disso. E fui descobrindo que à medida que eu traduzia essa forma que está aqui, eu estava traduzindo a de lá. Eu lembro de eu inventando esse negócio dos ídolos, eu estava no ano 72, 73, quando a gente estava começando. Simplesmente, gente, porque eu lia muito, não é porque eu nasci sabendo, não, porque em geral vocês vão idealizando, achar que eu nasci sabendo, ralei a bunda na cadeira até para poder chegar aí em 72, tá? Muito que bem. Aqui no meio, eu fui colocando gradualmente a puberdade e a adolescência. A puberdade foi uma etapa que eu fui vendo cada vez mais com a ajuda de vários autores de criança, adolescente, e mais recentemente com Laplanche, que é uma mudança de grande ressignificação. Cada um dos autores lá que Silvana adota para a formação de criança e adolescente fala isso um pouquinho diferente, ou aceita ou não aceita, ou lembra ou não lembra disso, mas resumindo nessa síntese de Laplanche, esse vidro aqui do meio de uma grande ressignificação do já vivido. Brincar. Vira um balaio de gato o já vivido. O que estava assim, fica assim, 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 junta. Vamos brincar com quebra-cabeça também, todo diferente. Quando a gente transforma em Lego, nossa, tá bom demais. O que eu vou ver na lente de cima é variado. Eu estou pegando o Lego com um variado que eu tiro, ponho. Quando eu pego essa forma e repito essa forma com outros conteúdos, digamos, o grande porquê que eu estou procurando análise. Eu estou tão estereotipada numa determinada forma que eu vou vamos usar a palavra, viciando, vou me organizando de uma forma indevida que vai receber os nomes de Freud, de perversão, de psicose, outros vão depois colocar o nome de borderline, Corrute vai colocar de personalidade narcísica. Ele sempre adotou a palavra personalidade, que ele mesmo falava que não é uma palavra da psicanálise. Vários quadros foram sendo montados, que foram leituras disso que eu estou falando aqui agora, né? Como que eu tenho formas fixas, fixações de estar trabalhando de uma forma psicótica, estar trabalhando de uma forma, trabalhando que eu digo no dia a dia. Barulho? Desculpa. Não, era só para ver se está te atrapalhando alguma coisa, não? Não, ele que está atrapalhando. Ah, tá. A ligação. Então tá. A ligação da internet. A organização perversa, a organização psicótica,
não são nomes de estereotipia, são simplesmente, gente, nomes de formas de funcionar. Que é muito comum na praça ampla, né? Não estou nem falando da psicanálise. Bom dia, Léo. É muito comum na praça se falar, está se colocando um rótulo disso. Não é rótulo. Por isso que eu, né, falando de fazer uma limpeza assim, de conceitos auditivos, é muito mais fácil fazendo gestos. Como que eu crio formas que são chamadas de psicóticas em que eu nego a realidade total. Formas que se chamam de perversão, e isso está em Freud. Uma fenda com a realidade, 1919, 1920, neurose e psicose. Essa fenda eu não dou bola para a realidade, estamos conversados. Gente, vou falar para os cocos, tá? Só para mostrar a coisa. Nós todos temos partes psicóticas, uns mais, outras menos, que a gente nem está desconfiando ou está desconfiando. Uns observam mais, na hora que algum de nós entra nessa parte, outros observam menos. Quanto mais a gente observa, mais a gente pode se ajudar. Então, só para mostrar que é móvel, tá? Então, essa fixidez é que aparece aqui em cima, no vidro de cima. E lá embaixo estão as formas como nós fomos, agora eu vou para cá, construindo nossa matriz do self e construindo nossa posição autística contígua. Vou ficar só aqui. Fiz essa introdução para dizer que eu não vou continuar na amplitude que eu estava indo e vou ficar só aqui. E os vidros, gente, só acrescentar a interpretação, que é tão difícil, ou a transformação que o Ferro fala, que é tão difícil de fazer, depende de uma compreensão da teoria. Mas não é uma compreensão racional também, mas muito de feeling. Que ele, todo mundo, os nossos autores vão chamar de experiência, tá? Como que a experiência que nós vamos ter agora do Ogden pode mexer conosco a ponto da gente entender tanto ela no Ogden, em nós, em cada um de nós, sem medo de dizer eu estou passeando por essa posição aqui, ou eu estou muito intensamente nessa posição, como uma pessoa falou comigo, e outra pessoa já essa semana falou comigo também, como que eu fico intensamente nessa posição e isso está me prejudicando na vida. Eu vou ter que dar tratos à bola de como é que eu vou me movimentar mais aqui, porque eu estou prejudicando a mim, a minha família e a minha profissão. Estão vendo que bonito? Aceitar o movimento? Por isso que eu optei por aquilo. E a interpretação, voltando ao que eu estava colocando, a interpretação é uma junção disso tudo. Não é uma coisa de receita, não poder dizer eu vou fazer isso. Sim, no sentido do nível de generalização na epistemologia. Eu posso ter um nível de generalização que eu sei que eu tenho que ver, não vou entrar aqui no grandioso marco parental idealizada, mas que eu tenho que ver um caminhar dessa matriz em que eu sei que eu tenho que viver com o cliente uma transferência contra transferência, em que ele vai se decepcionar, já decepcionou comigo, com as figuras imagens paterna e materna, no grandioso e na imagem parental idealizada. Há um estereótipo global que o Kohut propôs. E há aqui o estereótipo global que o Ogden propôs. Isso está aqui em cima. No exercício, são tantos detalhes, né, que eu tenho que estar a par deles, porque eu já estou movimentando. Eu estou juntando, fiz o gesto de cabeça, mas não é cabeça, no corpo todo. Eu estou sentindo bastante essa experiência por todos os poros, e eu vou ter que usar tudo que eu já sei, e o que eu não sei, mas que eu tenho intuição, né? Intuição é juntar uma série de sensações para poder fazer a tal da interpretação ou transformação que o Ferro fala.
Gente, olha se até agora deu uma caminhada, porque agora é compreensível que eu vou entrar só no homem, na posição. Deu para caminhar alguma colaboração, alguma afirmação, alguma pergunta? Estamos caminhando? Irene, pode perguntar o que você quiser. Não, pode. Você né, de outra turma de esquizoanálise, como o João, fica à vontade. Hanna, que está ocupadíssima, mas se você estiver prestando atenção em alguma coisa, entra à vontade, tá bom? Bom, vamos lá. Bom, eu estava brincando com a turma que estava aqui antes de começar a gravação, que a internet me domou, né? Fiz um quadro bonitinho, misturar a internet com o meu jeito de dar aula, mas eu gosto de ter as duas coisas, tanto o esquema que depois eu vou rabiscando o esquema, que é a experiência minha durante a aula. Eu só sei, e vocês viram na internet, era assim também, né? Construir a aula em cima de uma experiência. Então, gente, o tal da palavra interromper não é interromper. Entra na hora que vocês quiserem, que a gente vai reconstruindo isso que está aqui de novo, tá? De novo, ou acrescentando. Ô, Raquel, Oi. eu estava pensando nesse modelo de mente, que eu tinha escutado você falar, né, em outras aulas, e agora eu estou tentando agora nesse momento, mas não consegui ainda não fazer uma conexão com a questão do Kohut das imagens, sabe? Quando você fala... Faz, por favor, um pouquinho que seja, muito que seja, faz. Quando você fala dessa primeira lente, talvez aí seria o campo das transferências e contra-transferências, que está com o terapeuta e as decepções, e lá embaixo, na primeira, seria a questão das imagens paternas e maternas, seria isso? Sim, sim. É exatamente isso daqui. Vou puxar uma ponta aqui, a transferência, a contra-transferência, sim. Está aqui o terapeuta e o cliente no campo analítico que todos os nossos autores usam tanto, claro que Freud também, mas os nossos exageram bastante por causa da chamada experiência que está aqui, né? E essa transferência vai ser exatamente dessa imago, vou colocar aqui a palavra imago, colocar aqui a palavra imago, aqui é imago parental idealizada, aqui é imago grandiosa. Sim, ela está aparecendo na transferência comigo e está aparecendo em todas as cenas que a pessoa me traz na associação livre dela. E que aí veio no grande ensino dos anos 70, depois se afastou um pouco de... Não, antes de falar, depois não, tira a palavra, raspa. Os kleinianos da época que eu estava fazendo formação só interpretavam na transferência. E os freudianos eram contra. Havia os dois lados muito misturados, mas eram contra, chamava-se interpretar através da transferência e não na transferência. Eu estou vendo a cena aqui em cima hoje, estou vendo que ela reboa numa cena familiar, bem ampla, que não é igualzinho, mas que tem componentes. Estou vendo a transferência, comigo está me depositando uma série de aspectos dessa cena e, ao mesmo tempo, como é que eu vou dizer? Eu estou vendo que a pessoa está convivendo com o chefe, com o liderado, com o amigo, com o inimigo, com família, etc, etc, e que está reboando isso tudo aqui. Eu posso interpretar nessas coisas através do que eu estou sentindo que o cliente está fazendo comigo. Isso é o através de, né? Usava-se muito de colocar, só trabalhar na transferência quando há resistência muito intensa. Era muito uma regra, vou colocar da época, né? Uma certa época de anos 70, 80, por aí. Gente, sinto com uma variedade, tá? Cuidado que é uma variedade de posições. Estou falando de duas posições marcantes, né? Continua-se fazendo isso, não vou lidar com
todo esse período, que houve todo um período de lacanismo, não vou entrar nada por aí, que deu outros roteiros, contribuiu para montagens freudianas, né, remontagens de suas teorias, repensar suas teorias e agora deles também repensarem o que eles vão pegar de alguns outros autores e nós o que vamos pegar de alguma coisa de Lacan também. Vou deixar isso aqui bem do lado. A regra era interpreta na transferência e através. Não, mas é na quando tem uma resistência grande. Era isso? E nesse caminho, por isso que eu entrei com Lacan, ele vai enfatizar o não trabalho da nem através. Né? Eu não vou passar a palavra para o Léo, estou só pegando essa passagem rápida, porque isso zoneou muito a cabeça nossa que vivemos os anos 80, 90, agora, porque vocês já estavam vivendo de 2000 para frente. Tá? Tanto na como através. Monta essa regra com discussões homéricas em torno de na, através, ou nenhum dos dois. Ou seja, e mais no através, né? Claro. Senão fica sem jeito de fazer psicanálise. Bom, o que o Ockham vai nos trazer? Para trabalhar essa questão da matriz, para trabalhar a neurose, nós começamos um ano estudando recalque. Eu fiz de propósito para a gente ver uma defesa neurótica, de onde Freud começou toda a obra dele e como que ela se desmancha, vou exagerar, totalmente essa defesa, né, feminina, ela se desmonta quando nós vamos para o que eu chamo de nossos autores. Está claro agora a caminhada? Não vou fazer nenhuma revisão por aí. E essa matriz, o Kohut falou que ela começa a se instalar nos 3, 4 anos. Vou fazer uma crítica minha, que eu assumo ela. Ele colocou por um devido cuidado de não caminhar para aqui, porque ele sabia que era um mundo pântanos mato-grossenses, terras movediças também mato-grossenses de outros locais do mundo, de verdade. Não é metáfora, nem simbolismo, de verdade. Então, esse foi lá embaixo, nas profundas do inferno. Esse falou, tomem cuidado, daqui vocês voltem para cá, para instalar isso daqui, senão o seu cliente vai desmoronar por causa do que está acontecendo aqui. Claro? O homem escreveu um livro, ele atendendo de uma forma que não parece ele, né, André? Estou citando André, já falei pela internet, falando pessoalmente, é mais interessante. Um livro muito bacana que ela me ofereceu e de presente me deu, em que ele fala que, de uma forma lá muito teórica dele, não estou falando do jeito dele, que ele evita e clientes, estou falando eu nada de onipotência, estou falando de teoria, que eu atenderia com a teoria dele, ele não atende mais. Doutor Rafael, que mexe com as profundas do inferno, dá um recado aí para você, tá? Nós todos mexendo que o mundo de hoje está de profundas do inferno, né? Só chega cliente desse tipo. Segundo, nós todos descobrindo que nós todos temos falta de assoalho. Aí eu chego nos finalmente. Como nós temos falta de assoalho e como nós vamos chegar num diálogo com o Kohut, falar assim, brincando, você dá licença da gente ir lá embaixo? Você dá licença de eu, Raquel, ou eu, seja quem for, pegar a sua fusão e misturar com a posição autista contígua? Aí ele vai me dizer, não, Raquel, isso não é fusão, não. Não é mesmo, não. É abaixo da fusão. Porque nesse texto ele vai mostrando para nós, estão indo misturado aqui, eu arrumei tudo bonitinho, agora estou juntando, como na internet eu fazia isso também,
né, dava uma olhadinha nos papéis, pelo seguinte, gente, ele falou para nós que a grande construção dessa organização, que é, deixa eu botar aqui, autismo igual isolamento. Vou botar aqui mais pequenininho para não bagunçar. E contigo, que é conexão. E ele dizendo, faz todo sentido, porque é uma conexão de agregados de experiência que eu vou tendo, que são o início da construção do self. Isso é Dr. Ogden. E Dr. Kohut fala o início daqui. Dr. Ogden tem a coragem de mergulhar lá embaixo e falar assim, não, gente, está no assoalho. Então, Raquel, quando ela fala que vai aqui com o Kohut, agora vou dizer o que eu faço, não estou falando teoricamente. Você tem que ir com uma fusão fenomenal, porque essa experiência, esse assoalho, não existe. Essa é a desgraceira que eu encontrei no ano de 2020, por causa do nosso isolamento, descobri o autismo contigo de todo mundo, de vocês todos, que a gente conversa muito na internet, na supervisão, não é nem como análise, fui descobrindo o nosso autismo contigo. E o quanto que essa desgraceira desse vírus nos colocou mais ainda no autismo contigo exposto, né? E eu fazendo o meu possível dentro da supervisão, dentro do curso, do meu lado, o que eu fiz, a Ângela fez do jeito dela, o João do jeito dele, quem mais, Silvana do jeito dela, estou falando o meu jeito, foi o que eu podia fazer, o que vocês fizeram também para me dar apoio dentro desse isolamento que mexeu com isso daqui. O contigo é exatamente encostar experiências com grupos de experiências. É o que ele vai colocando ali nessa primeira parte. Ele explica o que é autismo, explica o que é contigo. Essa primeira experiência que ele fala que é com o seio, o toque, a continuidade vai dando contiguidade de experiências, vai dando forma. Que mais que ele fala? Deixa eu pegar meu papelinho aqui. Ele vai estar colocando o seio, vai estar colocando a boca, vai estar colocando a sensibilidade de pele, ele coloca muito a questão da pele, e então ele está dizendo que ele está trabalhando com a contiguidade sensorial. É uma palavra comum, mas só que eu estou enfatizando porque é vivência, percebe por que eu estou enfatizando? Essa vivência está sendo construída sensorialmente. Vai ser o nosso assoalho e construir a relação de objeto inicial. Ele fala no sentido comum. Ele está dizendo, não estou falando de teoria de relações de objeto da Inglaterra. Estou falando no sentido comum, um bebê está montando relação com alguém através do mamar, através do toque de corpo, mesmo que seja de mamadeira, tem um toque de corpo, ouvir a fala da mãe, se a bendita da mãe conversa com o bebê, se a bendita da babá, quem seja quem for, vovó, titia, enfermeira, conversa com o menino, né? O Winnicott é um dos que acredita muito na mãe de verdade, e os outros já falam mais em cuidadores, dos cuidadores todos que vão dando esse toque de várias experiências do contigo. Percebe? Então, tá aqui, ele está apresentando essa contiguidade que vai formar o assoalho. Ele vai dizer que esse assoalho é que vai dar sentido à experiência. Gente, parece brincadeira, mas olha o sentido que nós queremos dar dentro de uma sessão a uma série de vivências que a pessoa está nos trazendo. Ou, conforme o terapeuta, racionalmente traduzir para um cliente, foi isso, aquilo, e lá vamos nós varar 5 anos de análise racionalmente.
O assoalho não é tocado, não é mexido. O sensorial não é mexido, percebe? Então, quando ele fala atribuir sentido, quantos clientes que não estão entendendo nada que nós estamos falando e estão melhorando ou mudando porque há um contato corporal do continente. Por isso que eu estava querendo pegar palavras do texto para traduzir sensorialmente, percebe? Esse aqui, eu botei que era a pagininha número 1, fazendo um som de bolinhas, que são organizações, ele vai falar, dados brutos ordenados. O bruto é o que eu sinto, é o que eu recebo de estímulo, é o dado bruto. E como que eu mentira, Raquel, ele fala que não tem eu nenhum, que nenhum eu, aquele agregado de assoalho e de sensação começa a agrupar, porque há uma ressonância que não é de outra pessoa, é simplesmente uma ressonância que vem fazer contiguidade com aquela sensação do momento. Ele vai nos teorizar com a Tustin, e principalmente com a Tustin e ele próprio, a forma do objeto coisa, não é pessoa não, tá, gente? E o objeto que vem fazer o contato. O contato é só de coisa com coisa. Tá claro? É um corpinho, uma bochecha que encosta num seio, que encosta numa barriga, que sente um aperto, agora vai colocando todos aqueles seios do Lieberman, né? É um toque, é um aperto, é um sufocado, é não respira, é pode, é não pode. Vocês imaginam quantos verbos que encaixam aí, que estão entrando para fazer parte de uma sensação macia, dura, conecta, não conecta. Estão percebendo? Que coisa mais impressionante? Forçando a barra para em cima da sensação, acho que a palavra é sensação. E é duas dimensões. Vocês já tiveram sensação nítida de duas dimensões? Então, tudo. Quando eu tive uma pneumonia, sei lá quanto tempo atrás, o tempo roda, né? Não faz de conta que foi 8 anos atrás, foi a primeira, eu tive 2 vezes. Eu tive uma sensação de 2 dimensões. Eu lembro de Lívia sentada aqui, eu falando, porque eu fui no cartório, estava com a pneumonia, mas eu nunca fui de ficar fazendo repouso. Fui no cartório, eu tinha que levar uns troços lá. Quem disse que eu parei o carro, olha que eu sou boa de fazer, me chama, colocar o carro aqui, ou de cá e tal. O vidro do carro do lado de cá, eu consegui arrebentar ele todo numa árvore. Eu falei, eu não devo estar enxergando direito por causa da pneumonia, porque eu ligo as coisas com facilidade, as sensações corporais com facilidade. Rebentei. José morreu de rir de mim. Como é que você conseguiu fazer isso? Passei lá depois com 3 dimensões, não entendo até hoje. Estão entendendo? 2 dimensões é isso. Eu vivi isso daqui. Ele conta dele, como é que ele foi entrando nessa de 2, né? Tentando tirar palavras. Eu fui ao vivo e a coisa. É o trem mais estranho do mundo. Talvez vocês já viveram e estão acordando agora essa sensação. A coisa mais estranha. Você volta e fala assim, mas não tem jeito de eu ralar aquele negócio lá, esqueço como é que chama, lá no carro, para ver, né? E conseguir arrebentar aquilo numa daquelas arvorinhas, aqui em cima, aquele cartório que tem ali em cima ali. 2 dimensões, gente. Imagina um mundo de 2 dimensões que está constituído aqui. Estão juntando as sensações? Vocês tentarem entrar nessa experiência que eu estou falando, de arrebentar o retrovisor, agora me veio a palavra, e arrebentar, e vai arrebentar no retrovisor do cliente, porque nós cismamos de encaixar o cliente aqui, e o coitado do cliente está aqui, que somos até nós também terapeutas, né? Que não temos sensibilidade nenhuma, porque nós estamos parando demais nessa posição aqui, e levando o cliente para cá, em vez de estar trabalhando com ele aqui. Tá claro?
E vou falar gente em geral, quando eu falo gente, é nós todos. É hábito de mineiro de falar gente, mas é incluir nós todos, eu inclusive. Podemos fazer isso toda hora com o cliente. Percebe? Se a gente não pega alguma forma de falar que vai coadunar com o que eu estou tentando passar daqui. Fui na frente na natureza da ansiedade, com essa questão das duas dimensões. Essa conexão que eu estou fazendo agora, a Tânsina ajuda a gente muito a entender com a forma do objeto e o objeto de sensação. Eu estou trocando as palavras, mas no fim é a mesma coisa, um com o outro. Que sensação que esse bebê está tendo ao encostar na mãe, não também, na mãe, que não é mãe, tem 3 dimensões, que a gente fica idealizando que está encontrando com a mãe, não está. A diabinha da mãe, ou seja, quem for que está alimentando, ela está, sim, passando elementos que são formas doces, formas macias, formas duras, formas impeditivas e que vão sendo registradas, sabe-se lá como. Esse assoalho que é esse self daqui. Esse self daqui já é mais elaborado. O que eu faço na minha cabeça, cada vez que eu vou estudando mais o órgão, é dar uma puxadinha desse self aqui, né, para esse self aqui, entendeu? Quando é que eu estou lidando com o self mais, vamos chamar, elaborado teoricamente, dessa construção do aparelho psíquico, ou quando eu estou lidando com o self mais primitivo, a palavra que se usa muito é primitivo. Segundo, vamos bagunçar agora, que eu estou lidando com esse movimento que está aqui, que pode ser a jato que eu estou fazendo. Tem gente que sofre isso a jato. Começa a mexer no filme dos clientes de vocês, vocês vão ver que vocês levam um susto, a gente leva um susto. Eu estou trabalhando aqui, o cliente me puxa para cá, eu estou trabalhando, me puxa para cá. É um desespero para o cliente, porque ele não tolera a interpretação, nem aqui, nem aqui, nem aqui. E o que a gente faz? Por isso que nós temos que aprofundar muito aqui esse mundo que esse homem inventou, para a gente poder inventar também saídas para esse movimento louco, estão entendendo? Ou nessa fixação louca, aqui, vou pegar aqui, mas aqui é idêntico. A posição esquizo-paranoide é que eu tenho falado para vocês do livro do Ogden, né, da matriz, do sei lá o quê, acho que é mente, em que ele está colocando que são coisas, encaixando. Está tendo encaixe. Aqui é só contiguidade, isolamento. Aqui já são coisas se encaixando e desencaixando. Gente, como que a gente custa para ser esse self daqui? Eu mesmo, como o doutor Corrute nos desenhou. Eu é que tenho tentado puxar ele para cá, através vou eu fazer confusão, essa fusão na transferência que Daniela colocou e contra a transferência, eu tentar usar isso aqui. Eu consegui passar? Eu me oferecer como uma fusão tal, que é o que eu falo muito nos seus casos, nos casos dele, lá embaixo do elevador, abaixo do chão, daí a gente vai no médico, né? Onde é que buzina? Buzina errado, você vai lá para baixo. Os clientes dele são todos lá de baixo, tá? Como que lida com esse cliente lá de baixo que está numa fixação terrível que ele, vou botar o verbo querer, não quer sair de lá. Não quer, nem pode, nem sabe e nem colabora. Porque essa parte aqui, ela é muito mal estabelecida. Não há um diálogo, como ele vai colocando para nós na última parte, aqui, que é essa que eu coloquei aqui, não há um trabalho em que gera-se experiência de qualidades. Olha a interpretação nossa está aqui. Nós estamos falando de experiência de qualidades na nossa fala. Eu estou dirigindo muito ao Rafael, porque eu tenho buzinado muito isso na cabeça dele,
né? Porque tem pouco tempo que ele está, né, trabalhando conosco, você está pegando agora, e ele não está fazendo nada de errado. Está interpretando como nós também, botando um monte de qualidades, conversando com o cliente. O infeliz do cliente está aqui, 2 dimensões trombando a árvore. Não tinha nada para trombar, não tinha jeito de trombar. Nem a trombar é raspar. Está entendendo? Raquel, uma questão que eu fico pensando, assim, como é que essa posição artística contígua, quais são os limites do verbal, sabe assim, da palavra, para essas pessoas fixadas nessa posição? Pelo menos do jeito que eu li óbvio que eu entendi, assim, parece que as posições expressivas e paranoide, elas transitam melhor por esse registro do verbal, do simbólico. Só ele que tem. Nem o esquizo paranoide não tem. Você foi em cima da pergunta, né, para eu entrar em outro componente aqui, quando ele está falando da natureza da experiência, ele já começa a falar disso, e a experiência em si, a natureza da ansiedade. A ansiedade eu vou dizer, tira a palavra ansiedade, vou pegar por aqui só. O isolamento que a pessoinha, vamos dizer assim, está fazendo ali nascente, eu estou indo no nascente, estou indo no cliente, tá? Cuidado. A pessoinha está fazendo ali na construção do self dela, ela está construindo um assoalho, está construindo uma pele. Então, ela não tem nenhuma noção de símbolo simbolizado, que só esse cidadão aqui que vai ter. Ele já há uma conexão. Carla, que mexe com semiótica, sabe bem esse mundo daqui, como é que ele é complicado. Essa conexão aqui, ela vai ser feita por usar a palavra aparelho psíquico, muito elaborado, né, que já está aqui em cima. Ele vai ligar, primeiro ter símbolo, segundo ligar o símbolo com o simbolizado. Que coisa eu estou ligando com isso daqui. Vou aproveitar e colocar uma palavra que eu uso muito, que é o abrir. Por isso que eu falo muito em abrir. Vocês podem pegar as metáforas de vocês, gente. Não é obrigada a usar a minha. Eu brinco de abrir a sanfona, não precisa usar, porque às vezes a pessoa é uma outra coisa completamente diferente. Ela não está na aula, não sabe o que eu estou querendo dizer com isso, né? O abrir é esse abrir os poros da pessoa aqui. Ela está me falando, inventar qualquer coisa para misturar. São de casos de vocês, não estou pegando caso nenhum específico que vocês trazem para a supervisão. O meu continua dentro da fala do Rafael. Porque eu fui, saí, briguei. Tá, saiu. Vou exagerar agora, tá, gente? Você saiu, brigou e não é encher o saco do cliente, não. Estou só pegando um recôndito de que abrir. Me conta, o que você está querendo dizer quando você foi, abriu, fechou e que você estava com raiva? Você queria matar a sua mãe. O infeliz está aqui, gente. Matar quem? Está entendendo a burrice nossa? Não tem mãe, não. Tem ele, não existe, não. Ele tem 2 dimensões. Comprimento e largura. Sei lá se é assim que fala, né? Me corrija aí. Pá só. Não estão entendendo a questão? E nós pegamos o cidadão que está aqui, Rafael, né? E vão achar que ele já está aqui. Tem discriminação de qualidade, discriminação de história, temporalidade, gente, só entra aqui. E aqui o que é que Raquel escreveu? Aqui de riqueza. Gente, o esquizo paranoide, falta tanto isso, ele não tem sensação de urgência, não. Se para um a coisa é para ontem, para o outro, daqui a 20 anos não faz diferença nenhuma com o dia. Não estou ironizando. Como tem mais mulher, vou falar para os femininos. Vocês brigam com os maridos que não fazem isso, aquilo, aquilo? Não sabe para onde passou tempo, gente. Para que brigar, estragar o casamento não de tempo? Faz terapia dele de autismo contínuo que dá mais resultado. Brincando com a coisa, vocês estão vendo que doideira?
José foi pintar a porta que vocês iam entrar hoje, para ficar bonitinho, um pedaço que ele esqueceu. Exemplo caseiro. E eu não peguei com ele não, só perguntei lá de dentro, pintou, porque tá rebocando esse núcleo, né, de hoje para receber vocês bem com a cara nova. Sem dinheiro, a reforma foi artesanal. O moço acabando de cimentar lá fora. Tempo é assim, gente. O moço de autista contigo, ele com as crises de autismo contigo, nós com a crise de autismo, cada um. Vocês estão se colocando agora na cena do autista contigo? Nós temos isso, gente, cada um de nós. Cada hora tem uma crise dessa aí, nós podemos ficar mais aqui, ou mais aqui, comunicar. Aí é que vem as comunicações que eles vão colocando, que é muito, eles não, ele, óbvio, vai colocando, que deve dar um diálogo muito interessante quando esse daqui se comunica com esse daqui. Dá uma crise de isolamento, vem o patológico, né? Quando ele vai colocar aqui o patológico e o normal, que ele vai chamar de normal, né? Patológico é um... Você quer falar, Sabrina? Eu não sei se cabe agora. Vai, você aproveitar a pergunta dele. Estou vendo você fazendo gestos, né? Estava falando, onde é que a palavra entra, né? Essa comunicação do autista contigo com o analista, ela entra justamente para favorecer essa linguagem pré-verbal. Eu estou vendo o seu gestual aí, né? Tem essa comunicação. Fiquei pensando, a gente que está atendendo à distância, como que isso fica comprometido, como que cada gesto, cada movimento, a dificuldade de ler, porque no autista contigo, uma coisa que a gente tem é o pré-verbal. Nós estávamos falando disso antes da aula, sem falar dessa forma. Olha que bacana. Né? Empobrece, tá? O ano passado, que a gente estava no auge, eu conversei muito com vocês, juntos, separados. A gente via daqui para cima quando vê, né? Quando é só aqui, conforme eu, sei lá o que é, o que faz, entrar a doutora aqui que entende dessa área, só vê essa parte. O que faz com o resto do corpo? Está parecendo autista contigo. Estou contra? Não, foi ótimo. Nós crescemos pra caramba. Mas é o cuidado que ela está colocando ali. Então, esse aqui, pegando mais um elemento, que eu ia pegar aqui agora, ótima entrada, não tem a passagem símbolo simbolizado, não tem símbolo, tem a coisa sensação, objeto sensação, e não entrou, ele está no pré-simbólico. Aqui está no pré-simbólico. Esse daqui ele fala que é assimbólico. Ele não entra porque ele tem que se defender. Ele chama de constitucionalmente alguma questão orgânica, né, de algum DNA. Eles todos enfatizam muito esse lado daí. Ou de educação, de acolhimento, de continente ruim, que vai chegar nisso que, né, a Silvana estava falando, ótima colaboração, nem é pré-simbólico, já está fechado aqui total assimbólico, que tem que haver terapeutas especializados no sentido da intuição, de saber tirar esse catatalzinho de lá desse buraco, né? Vou aproveitar para contar uma coisa que eu sempre conto. Eu lembro muito de um garoto que eu conheci no Canadá, um casal brasileiro, me recebeu lá, acho que foi em 2000, foi a última vez que eu fui para o exterior, depois eu não fui mais, e o catatalzinho deles era autista. O menino encantou comigo porque eu dava bola para o menino, né? E autistazinho da Silva. E eu brincava com ele, e o boneco, esses bonecos de história em quadrinho, filme, sei lá o que mais, e tal. E o menino encantou comigo. O dia que eu fui embora, que eu vim embora, né, ele queria dormir no meu quarto. Porque ele falava permanentemente que o boneco, ele queria ver filme o dia inteiro. O boneco vai sair, o boneco vai sair, o boneco vai sair, o boneco vai sair, percebe? E eles faziam o tratamento comportamental do Skinner, que é muito usado, vários são usados de movimento para botar a pessoa para fora. Nós estamos vendo agora que há até uma base nessa colocação que está aqui, tá percebendo?
Há uma série de linhas de psicologia que vão trabalhar em cima, percebe? Isso daqui que eu estou dizendo é contato, forçar contatos para ver esse contato, a pessoa sair do isolamento com esse contato que está aqui. Vai sair do patológico para o normal e a experiência começa a ampliar, percebe? Né, foi ótima essa entrada. Esse menininho é uma gracinha, hoje já está adulto, eles às vezes vinham aqui, escreviam e estavam sumidos. É normal da vida. Nunca mais vi esse menino nem nada, né? Ele já está adulto, né? Desde 1920, ele tinha uns 4 aninhos na época, né? Então foi uma experiência muito rica, porque quando a gente dá bola, né? Vou usar essa expressão, para o menininho ele vai entrar no que nós estamos conversando aqui. Pegaram? Porque dessa associação que veio, eu fazia espontaneamente, não conhecia a Olga na época, vinha entrar em contato com ele talvez nos anos 2000, mas intuitivamente eu fiz, né, por causa de terapia, tentei criança em ludoterapia, brincando com ele. Bom, essa colocação que o Rafael fez, ela nos dá uma série de respostas, que o patológico é assimbólico, natureza estática, sistema fechado, insulado, elimina desconhecido, imprevisto, previsibilidade mecânica que substitui a experiência. Olha as palavras, gente. A gente lê a lista assim, né? Eu também, né? Agora sente as palavras, vai, é o próprio virtual. Ó, interessante. É o próprio virtual isso aí. Assim, a relação virtual que a gente está vivendo. Eu acho cada palavra, eu acho que se aplica esse nosso contato, que acaba não sendo uma experiência, né? Pode ser uma troca de ideias. Mas a experiência parece que exige presença. Tá, eu vou só acrescentar o seguinte, a experiência inaugural exige a presença. Uma construção inaugural, que é o que ele está colocando. Agora, quando nós já estamos com gente que já tem essa matriz, que já chegou aqui, anda nas perversões, psicólogos, vai e volta, já há capacidade, foi o que nós fizemos, né, de resgatar um monte de isolamentos que alguns de vocês estavam sofrendo e um ajudou o outro a sair do sofrimento. Entende? Assim, um pouquinho, para não radicalizar no polo, por isso que eu estava falando, eu falei agora mesmo, eu estou falando do bebê e estou falando do adulto. O bebê está formando o assoalho. Nós podemos ter assoalhos cheios de buracos. E com o pedaço que não tem buraco, nós vamos salvar o outro. Estou usando a palavra salvar de propósito de buraco. Tá claro? É o Samuel que trabalha, né, numa ONG de recuperação de gente presa, ele está pegando os seus não buracos para tirar os não buracos dele. E como é que vai você trabalhar dentro do limite dos seus buracos, como é que você vai ultrapassar isso e mexer dentro dos buracos deles e tirá-los de lá. É um trabalho inglório. Essa base da criatividade que você começou falando sobre ela no início da aula, eu percebo que dá para fazer essa conversa, né, desse movimento, dessas posições, e o tempo é curto, né, como sabemos, são poucos encontros, e dá para perceber que, de acordo com que vai avançando, os clientes lá, eles conseguem, vamos dizer assim, trabalhar mais, não na posição autista contígua e nem dessa esquizoparanoide. Concordo? Interessante, né? Essa intuição que junta toda a experiência nossa, né? Ele está falando isso, eu estou falando só com outras palavras, a coisa transferência é que vai levar a gente a ter essa sintonia, vou colocar a palavra principal desse povo,
empatia, né? Eu não coloquei que a palavra-chave do Corbucci, mas que é de todos eles. Eles tinham que mudar as palavras deles, senão estava colando do outro, né? E nenhum deles precisava de colar, todos eram grandes gênios, né? Mas todos estão usando a empatia, né? Com diferentes palavras. Oh, muito obrigada, que maravilha. Estão usando a empatia para essa captação e devolução. Aí em cima do, que é muito importante o que você falou e Rafael falou também, joga, Amira, pegou agora, né? Uhum. Quem está construindo o assoalho é imprescindível o contato. Uhum. E vou mais longe agora. Como terão sido os contatos que não são só plural com a mamãe? Mas os delas são importantes por causa do externe que a doutora Silvana estuda com vocês. Porque o bebê sabe o cheiro da barriga da mamãe, sabe a batida do coração, sabe todas essas questões. Tá, aí vem uma problemática séria que eu vivi, e o doutor Léo está querendo viver, que é adotar crianças. Minhas duas filhas são adotadas. Você vai ter que ter teorização para fazer a teorização primeiro, né? É claro que tem que vir aqui embaixo a experiência de abertura da pessoa, para saber receber uma pessoa que não é da minha barriga, e que vem com outro cheiro, com outro ritmo, com outra audição, com outro tudo, e eu poder acolher. Percebe? Então, vou dizer assim, eu estou falando restritamente de quem nasce, aproveitando a pergunta e a fala, a afirmação, não foi pergunta, a afirmação ótima, tanto do Rafael como da Mira, no sentido de que eu preciso de, que palavra que é? Usar a sensação acolhimento, em vez de empatia. A capacidade de acolhimento em tudo na vida, para ver a transformação que a Mira está propondo, porque agora já estou com gente que foi acolhida, ou mal acolhida, ou N acolhida, ou B acolhida, ou C acolhida. Deu para passar? Essa é uma descolagem que o Stern também critica muito, que a psicanálise vai lá no início e superpõe a patologia com o desenvolvimento. Uhum. Concordo e não concordo. Eu acho que vocês vão entender o que eu vou colocar. Eu não falo que o meu cliente está aqui, é autista. Nunca falei isso, vocês nunca me viram falar isso. Que o meu cliente, porque é autista, ele é psicótico. Vocês nunca me viram falar isso. Não tem lógica. Dona Melanie Klein falava, e o Herman de São Paulo, o Fábio Herman, critica no índice daquele livro da ideia de Melanie Klein. Aquelas compilações que se fazem, né? Melanie Klein acoplada à patologia, com o início, o bebê, etc, etc. E eles mesmos foram mudando, corrigindo. O Malê, que faz a introdução, o comentário do livro do Ferro, fala como que ele mudou. Ele hoje é um ferriano, colocou o ferro dentro da psicanálise kleiniana. Tá claro, gente? Ué, tá aqui. O que mais que vem agora aqui em seguida? A ansiedade. É uma folha interessante essa que está aqui. Essa aqui, a natureza da ansiedade. Olha só que dá um gancho com o Corbucci. Iminente desintegração da superfície sensorial, ou sensorial. Essa fragmentação que o Dr. Corbucci fala o tempo todo na obra dele, o tempo todo, a gente vem para cá, vocês vão ver que desintegração terrível que é. Aqui é uma. A gente segura, no meu estilo, segura fácil. A daqui não é fácil não, gente. Sente. Estou falando para sentir, não estou falando que é impossível não. Sente. Percebe que fragmentação que está sendo o assoalho quebrando, porque ele não está bem conectado com o Lego.
Não vou nem falar que os pedaços estão colados, que não é legal. Em teoria nenhuma não é legal, nem na psicanálise. O João bate muito nisso, na esquizoanálise, concordo com ele, mas só que eu vejo o valor da junção sem ser pedaço colado. Tá clara a diferença? Se eu colo, eu só tenho uma ideia fixa. Se eu não colo, eu brinco de Lego. Caixa, desencaixa. Quer falar? Tem um espaço para dedicação aí nesse momento que daria um suporte para conseguir trabalhar? Peraí, eu não entendi o que é. Tem um espaço para medicação, medicamento, para poder ajudar a trabalhar nesse momento em que a ansiedade toma conta, a angústia? Olha, vou te falar dentro da minha posição. É muito comum os terapeutas analistas pedirem a você ou vocês para entrar com a medicação para poder ajudar essa conexão. É muito comum. Até para o trabalho, né? Estou pensando assim, para o trabalho Sim. conseguir desenrolar mais. O diabo é achar, você sabe disso melhor do que eu, o psiquiatra que vai fazer Lego junto com o analista. E o analista sabe fazer Lego, né? Porque é uma crítica que o João faz muito, concordo total, vai fazer aspiração, não sendo acariana, é claro, né, Léo? Vai querer uma colagem total e isso não é ideal também não, tá entendendo? Assim, que dança do crioulo doido. Como que se é um remédio leve, outro dia uma pessoa falava de um pedido, eu estou ligando os trecos, que ela fez a Silvana de um psiquiatra para a filha dela que estava entrando numa quebradeira feia ali, e Silvana arrumou um que parará, parece que era perto da casa dela, sei lá como é que é, parará e tal, e o negócio deu certo porque não houve uma colagem total. Percebe? E tinha que ser perto da casa dela, porque isso é a mãe que me falou depois. Porque a menina não conseguia locomover. Para tirar ela de casa, uma moça, tirar ela de casa era um suplício. Entendeu? Então não podia ser em nenhum outro lugar do planeta. O que eu estou falando, gente? De ritmo. Pegou agora? O que vai pingando na minha cabeça quando vocês perguntam, tem o ritmo do assoalho, tem o ritmo da sonoridade, tem o ritmo do início de espaço, largura, comprimento. Então, ela estava, estou querendo trazer para cá, percebe? A gente ampliando o raciocínio de cá, exigir da pessoa de, vamos brincar com você, de ir em Nova Lima, porque eu sei, bam, 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 nem dá não estou falando da mãe não, estou falando da moça. Porque ela saiu de um local X, veio para cá, parará, uma vida desmoronou, parará, ela está precisando de estabilidade. Estou colocando, gente, todos no mesmo balaio, vamos chamar a regressão da moça, mas tinha droga no meio, que a droga que fez a regressão é a arrebentação total da maré, a maré arrebentou total, feia, com droga, e arrebentou aqui a maré, nem foi aqui, mas parece que a mãe conseguia, que ela é da área, conseguia fazer uma passagem mais ou menos aqui, só para tá percebendo quantas coisas tem que levar em consideração? E aí que vem que Lego, parece que esse cara conseguiu fazer um Lego em que ela está indo e voltando e está conseguindo, vamos dizer, se estabelecer, mudar, seja para a perversão, seja para a neurose, que a perversão é simplesmente, comparado com isso daqui, uma divisão no meio, como diz Corrute, né? Cisão vertical. É pouquíssimo comparado com essa arrebentação toda aqui da maré, né? Percebe? Então tem que ser tudo dosado, né? O terapeuta, Rafael, também, que tipo de linha que ele vai fazer, colar tudo, descolar tudo, achar que é a maravilha do último planeta, né? O psiquiatra, o psicanalista. Então, eu vou repetir as palavras, gente. Essa superfície de... não, que não é repetir. Eu estou confundindo com a outra lista. Essa ansiedade de desintegração, o ritmo, a superfície sensória, dá uma sensação de escoamento.
dissolução, desaparecimento, um cair sem fim. Estou falando devagar para vocês poderem sentir cada palavra. Olha que coisa horrorosa. A gente sente de repente isso. Uma coisa muda de repente, pode ser qualquer coisa, pode ser até o ano passado, quando começa todo mundo a trancar dentro de casa depois do dia 15, no mundo inteiro aconteceu isso, metade da humanidade pira. Se bobear, 80% da humanidade pira. Como estava saindo em tudo quanto é jornal, televisão, companhia limitada, né? Aquele escândalo procurando terapia, nós todos com a agenda lotada, para dar um sustentáculo aqui, um sustentáculo ali, um sustentáculo ali. Aqui de novo, o soalho rebentou. Olha bem, escoamento. A sensação é que os meus conteúdos internos estão se esvaindo. É literal, gente, não é brincadeira não. A sensação que meu fígado está saindo por aqui, não precisa nem sair no ânus, estão entendendo? Nem na vagina, nem no pênis, nem nada. Está saindo pelos buracos que nós estamos colocando, nem é os buracos só que Lacan valoriza, o Freud, os dois, é por todos os lados está havendo buracos. Dissolução, desmonta. O alcoólatra, hoje não usa mais falar isso, é o alcoólico, né? Você atende, ele estava sentindo isso, viu, doutor? Tudo isso e mais alguma coisa. Desaparecimento, um cair sem fim. E aí eu vou lá do outro lado, porque eu queria fazer um quadrinho, tem 10 minutos que dá. O alcoolismo, a droga usada dessa forma, tem gente que usa droga, a Rafael falou rapidamente outro dia, né, apresentando o caso, né, muito interessante o caso dele, da última aula, o uso com metas assim, 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 assado, né? Não é esse o caso. A droga, o alcoolismo já são resultantes, corrute, ferro, óbvio. São resultantes disso e disso. Juntar agora o que eu tentei falar o ano inteiro sem quadro negro. A gente pode falar adições de uma maneira geral, não? Oi? Adição de uma maneira geral. Desculpa que minhas consoantes. Adição de uma maneira geral. Ótimo. É porque eu não ouço consoante, então é desgraceiro. Com máscara, pior ainda. Pior ainda. Porque eu sigo a boca, né? Aprendi a seguir a boca, né, Silvana? Silvana que me ensinou isso. Eu aprendi a seguir a boca, então eu pergunto. Concordo totalmente. As adições em geral, e aí vem o ferro. Não vou fazer a lista aqui. Todas as chamadas patologias, faz a lista dos livrinhos do segundo ano. Pá. Não é de cá para cá, como a gente aprende com o Dr. Freud, não tem nada de errado. O Dr. Freud não serve. Para ferro, corrute, óxido e companhia limitada, agora eu vou bagunçar o coreto todo igual eu faço no final da aula. É de cá para cá. Entenderam agora o rabisco? Se não tem matriz do céu, se não tem soalho, ou assoalho, não tem jeito de não ter esse monte de sintoma, que a patologia já é um sintoma. Estão conseguindo entender agora? Quando eu falar conseguindo entender, já não é porque ninguém é burro, não, eu gosto de falar isso. É porque inverter a nossa formação da sociedade de sintoma, a medicina nos passando isso, a psicanálise nos passando isso, a psicologia até menos nós passando isso também, é difícil fazer essa revirada que esses três autores principalmente fazem. Dá um estado agora bem claro, sensorial. Eu queria que fosse sensorial. Tá sendo? Fala alguma coisa, gente, vamos dialogar agora, que faltam 10 minutinhos, tinha pilhas de coisa para a gente conversar, mas eu acho que o panorama já abriu bastante os poros, não abriu? Onde que vocês estão passeando? Vamos fazer uma troquinha de ideias?
Raquel. Eu estou tentando ligar aquela questão da experiência com o símbolo e o simbolizado. E aí, quando tem, né, alguma fixação na posição autista cognitivo, aí a pessoa não tem essa conexão da experiência. Mesmo se ela, se tiver alguma outra parte lá que ela, da posição depressiva que ela consegue formar um símbolo, mas pela falta da experiência, aí ela não conseguiria simbolizar? Exatamente. Exatamente, doutor. Você foi no cerne da questão que está colocada aqui nessa circunferência aqui que eu fiz, de cada um desses subcapítulos. A experiência, a natureza dela, que é uma natureza de contiguidade, que ele amplia bastante aqui, essa experiência de isolamento, eu tenho que isolar, eu tenho que ficar sentindo ao mesmo tempo continuidade, agora não é contiguidade mais, eu tenho que sentir continuidade e ao mesmo tempo me isolar, senão eu fico inundado. Duas dimensões, como que eu vou entender que eu sou um monte de caixinha, que eu sou a caixinha de brinquedo Winnicott, aqui, né? Se eu não cheguei aqui, agora vou pegar etapismo, que o doutor Stern denuncia, tá? Eu tenho isso mal instalado, como que eu vou me haver com isso daqui e isso daqui? Tá ficando claro? Exatamente, você foi no ponto desse redondo que está aqui. Agora eu vou para experiências reais, mas cuidado que são partes. A esquizoanálise resgata muito, a psicanálise que eu adoto resgata muito os lados positivos que a pessoa tem nos cuidadores. E os cuidadores múltiplos que nós temos, como que vamos dando agregados a isso daqui. Cuidadores da escola primária, como chamava antigamente, secundária, segundo grau, terceiro grau. Quanta gente boa na vida que nos ajuda a, vamos usar a palavra, conservar isso que está aqui. Então, não é colocar a carga toda nos pais. Kohut está coberto de razão quando ele fala, no sentido que eu vou falar, que a mágoa dos pais marca o narcisismo, marca, infelizmente marca. É a tal da circunferência lá de baixo. Porque nós vivemos ali dentro daquele reduto. A nossa família, ela é família restrita. Não é a família ampla da terra da mira, né? Que tem muito mais sorte, que é um mundaréu de gente, várias, né, gerações e sei lá como é que fala, várias famílias nucleares agregadas. O que é mais sorte que eu estou dizendo? Mais gente para agregar, influenciar e melhorar. Pior é se todo mundo influenciar igual, né? Aí a Mira, que já entende uma hora, dá uma aula para nós de família ampliada. É interessante, né? Um negócio dentro da área da Ângela, que é a análise institucional da família. Vocês podiam preparar uma aula para nós disso daí, que é fantástico. A Rodrigues tem um livro sobre família, você, a experiência, se organizando escrito, muito bacana. Gente, voltando para aqui, essa questão que eu estou colocando, o Kohut vai estar falando dessa família nuclear. Como que ela marcou, e ele faz o histórico lá do capítulo 7, que eu vim de trás para frente, não foi à toa, a gente não chega no final nunca dos livros, né? Eu vim de trás para frente, ele explicando como que ele via a família, como que ele fez duas famílias lá nos Estados Unidos, nos anos 60, depois nos anos, mais antes um pouquinho, 50, depois 70, né, 60. Ele fez o delineamento dele, nós podemos fazer delineamento nosso agora. Mas esse núcleo, mesmo nós agora, nós recebemos de pessoas que eu pelo menos posso falar por mim, se eu olho aqui a cena hoje, eu vejo muita coisa repetitiva e puxo muita gente para estar procurando que outras pessoas, vou usar a palavra, ajudaram a pessoa a sair de um recôndito tão restrito de magos pobres e pais reais, esses autores do André Green,
leva em conta pra caramba. O pai real, o Bill, também leva em conta pra caramba, embora discrimine no meio real da imagem. Vou falar imaginário, porque já está do outro lado. Da imagem, certo? Então, o real existe, mas que outros reais existiram que falam, como eu falo uma determinada pessoa, você é inteligente demais, você desenvolve demais, você consegue isso demais, você faz isso demais. Você teve inúmeras figuras da vida que te tiraram desse recôndito que você fala, que você imagina e constrói de magos a respeito da sua casa, assim, assim, assim. Não estou contradizendo, é o tal do abrir. Fechar a aula com o tal do abrir. Tem muitos jeitos de abrir. Vou falar no plural. Se vocês não aprenderem a abrir, o que você está falando com isso, tá? Mas você está falando que você é isso, isso, isso. Quem sabe o que você chama de isso, isso, é uma outra coisa. Eu vou falar no plural agora. Em geral, vocês acreditam muito na fala do cliente. Não é que ele está falando mentira, não estou falando isso não. Ele está falando do recôndito dele. Eu não boto ilusão, converso isso muito com você, né? Por causa das metáforas e tal, histórias, né? Eu não estou falando que ele está falando mentira. Agora vem o final no ferro. Para fazer a historinha que o ferro faz, você tem que conhecer psicanálise de cabo a rabo, limpador de para-brisa. É muito bonitinho falar, entra sem não sei o que do Bion ou do ferro, mas você não sabe, pô, os trecas de psicanálise, você vai contar historinha para quê? Estão entendendo? O Bion falava dessa história de entrar sem memória, mas tem que ter uma memória, né? Assim, ela só fica de lado. A minha, que é experiência, aí eu volto para cá, experiência, gente. Isso que eu venho, usando a palavra idiota, lutando com vocês comigo, vou colocar lutando dos dois lados, né? Me tolerando e a gente fazendo trocas, etc. Porque se não for pela experiência, fica cabeçal. É perigoso de cair aqui? É. Mas, se a gente sabe trabalhar aqui dentro um pouquinho, o resultado é muito bonito. Vou de novo referir a Rafael, porque ele é o mais recente, né? Entrado. Tá pegando agora? A gente pode entender essa coisa do abrir como extrair sentido, assim? Extrair sentidos? Eu vou conversando. Aquele cliente que ele trouxe a vez passada, vou colocar, eu sempre falo, não é como modelo não, porque é muito desagradável esse negócio de modelo. Mas tá lá ele com frase de livro, né? Não sei o que, anomia, sei lá o que, paraná. O que você quer dizer com isso? Vamos conversar? Vamos passear por esse campo de desânimo, vamos passear por esse campo de vontade de morrer e vamos conversar. Está vivinho da seu. Porque eu tenho aqui conteúdos que eles me ajudam a passear, estão entendendo? Estou fazendo contigo, estou fazendo continuidade. Percebe? Vou perguntar sobre uma outra frase dele. O seu pai, não sei o que, estou até inventando por ele, não estou lembrando direito como é que era o pai, mas vamos supor que é muito comum vocês trazerem, ou clientes trazerem, meu pai era muito violento, não sei o que. Tá, o que você chama de violento? Estou negando a violência dele? Não. Estou abrindo para ele conversar sobre isso. Só nós ficamos achando pai violento, mãe boazinha, papapá, acabou a terapia. Fica, concorda? Não sai ninguém do lugar. Ô, Raquel, é só porque o Rafael fala um negócio que eu pensei, talvez não extrair sentidos, mas expandir sentidos. É o transformar do ferro. Eu fico pensando em extrair como se o sentido estivesse lá e a gente tivesse que extrair. Não, tem que ampliar isso, tem que construir novos caminhos. Mas eu gosto também, Léo, que eu não quero abafar ele. Não, porque senão você tira a palavra dele, ele fica sem palavra. Mas vamos deixar. Eu quero dar a palavra para ele. A palavra extrair dele, a palavra sua, como é que é? Expandir. Expandir. Gente, as duas palavras têm que ser levadas para o cliente, porque ele pode estar... Estou pegando a conta transferência, não estou contrapondo com o Léo. Ele pode estar com um cliente que ele sente que o cliente
está extraindo um assoalho novo. Se você tem a cabeça que você tem um assoalho furado, o extrair pode ser, estou inventando agora, madeira, aquela madeira tem alguma coisa, você pode até brincar com madeira, com o cliente. Nem nenhuma autorização. Aqueles pisos antigos, sabe, de casa antiga. Parquete, né? Minha mãe chamava de parquete. Exato. Então, defendendo as palavras da contra-transferência, tá me entendendo? E aí você vai pela outra palavra. Daniela acabou de falar, vai pela outra. Sim. Eu vou pelo parquete brincar com ele. De repente eu lembro de patinete, que eu brincava muito, e brinco com ele de patinete. Fiz a associação dele, tá entendendo? Entendi. Dizer, na experiência com o cliente ali, com a transferência, que a gente vai localizando essas palavras. Exatamente, doutor Léo. Eu acho que eu estou falando exatamente, não é porque eu sou dona da verdade, não. É que eu estou tentando transmitir isso que está aqui, pelo menos foi o que eu entendi dele, tá claro, né? Que essa diversidade de experiências vai extrair daquela experiência, daqui a pouco vai transformar dessa daqui, depois daqui. Fica uma análise completamente diferente, sem silêncio, fica. Só que vocês têm que ponderar e ver a intuição de cada um. Quando fazer silêncio, quando não fazer, é relação de campo analítico, como diz o Ferro. Hoje, então, na hora, né? Daria conversa para 1 ano. Conseguimos encontrar, né? Terminando o semestre, né? Encontrar. Gente, eu estou disponível, eu ia até propor uma coisa, mas não vou mais propor, vou falar o que é. Vocês começaram a falar que vão viajar, um daqui, outro dali, suspenderam o horário de supervisão. Eu ia oferecer quarta-feira que vem, eu estava às ordens para dar outra aula dessa daqui, de 7h15 a 9h15. Mas como vocês estão viajando, eu acho que não dá nem pedal, né? Talvez algumas pessoas têm que Ou pelo menos não vou viajando. Eu aqui, acabei de chegar. Quem sabe tem gente que interessa. Montamos um grupo, né? Aproveitar que não tem segundo ano, né? Que está de férias, segundo módulo, como a gente vem chamando, às vezes outras pessoas se aproximam também. Alunos do segundo módulo, alunos do primeiro, que até falaram que vinham, não vieram, veio a Carla do primeiro, veio sim. Mas podemos marcar, estou disponível. Dá até para fazer um levantamento prévio agora, né? Quem pode vir? Quem está aqui Gostei de ver a assertividade dele. Quem está aqui que está Vamos disposto botar a o vir? dedo, então. Eu, nesse momento, não tenho nada. Mas, de toda forma, eu acho que vai ter de ver se vale a pena, dependendo do número de pessoas. Acho que é melhor mandar um e-mail para todo mundo, né? Sim, mas só um levantamento inicial. É só para a gente sentir assim, Vale a pena, dá um número, dá para a gente conversar e vem a segunda ideia de mandar um e-mail, né? Alguém pode ficar encarregado, que Gisele está entrando de férias hoje, ela já ficou mais um dia, que a Ângela pediu para ela ficar por causa da aula, né? Do aulão hoje. Aí teria que ser um de vocês, que vocês têm já o nome de todo mundo, Samuel, que você faz. Pode redigir do seu jeito, deixa no sentido, eu estou falando, deixa no sentido de autonomia para vocês, não precisa de me consultar, nada disso. Alguma coisa que você mesmo cria do jeito seu e da turma. Gente, foi um prazer estar junto de novo. Espero que a gente possa fazer muitas aulas desse estilo no segundo semestre, algumas online, algumas aqui, né? A gente vai construindo formas de fazer os dois ciclos e costurando. Tem muita coisa para ampliar aqui, né? E o que é o abrir, muito treino de abrir que a gente pode fazer. O que é abrir no autor, o que é abrir no outro autor, correto? Gente, obrigadíssima pelo apoio. Muito obrigada pelo aulão.